Hi people, I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. The name is The Book is on the Table. Let's play, DJ. The book is on the table. Table, table. The dog is on the table. Table, table. The cat is on the table. Table, table. The chicken's on the table. Table, table. And everybody's on the table. Fala, jovens. Depois dessa abertura super interessante, bem-vindos, né? Ao segundo episódio do Enquanto Todo Mundo Podcast. Muda a trilha aí, vamos mudar a trilha, né? Peraí. Amém, melhor. Eu sou o Marcos Melo e nesse segundo podcast você vai ouvir. Cada um tem a sua própria forma de falar. O importante é se fazer entender, né? Ser entendido, comunicar. Eu acho que esse aí tá a beleza do idioma, né? Assim, na sua opinião, qual que você mais percebeu de diferença de aprender inglês no Brasil e estando num contexto inglês, né? E eu não me lembro o que eu falei, mas eu pensei, na verdade, alguma coisa assim, tipo, sai da frente, uma coisa assim. E ele ouviu e falou, sorry. Então, tipo assim, o mínimo que eu tenho que fazer é aprender inglês. Se eu não souber inglês, eu não consigo realizar esse sonho. É uma experiência de vida, tanto pessoal, profissional e espiritual. Eu tive uma experiência espiritual maravilhosa lá. Aproveita que você já está com o celular na mão e chega junto nas redes sociais. Lá no Instagram você me encontra lá, Marcos Melo, no YouTube Marcos Melo Vídeos ou também pelo e-mail contato@marcos-melo.com. Essas informações e muito mais tá aqui na descrição do podcast, beleza? Quero agradecer também todas as pessoas que comentaram, compartilharam e ouviram o primeiro episódio, né, o piloto desse podcast. Bom, é isso. Vamos pro papo? Let's go! Primeiramente, né, pra quem não te conhece, fala aí quem é Sirlene. Sirlene Damasio, minha primeira amiga da África. Pois é. Eu me chamo Sirlene Damasio. Sou professora, moro em Taubaté, São Paulo, interior de São Paulo, fico aqui no Vale do Paraíba, né, um lugar muito, muito gostoso. Eu nasci em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro ali, né? Mas cresci aqui em Taubaté, então me considero taubatiana, de coração. Mas conta aí um pouquinho, você, como profissão, né, e sobre esse tema também. Por que você decidiu estudar e se tornar professora de inglês, né? Sempre gostei muito, muito mesmo, né? Era a minha matéria preferida na escola e ciências também. Gostava muito de ciências e de inglês. E aí, tudo que a professora falava, eu tentava anotar e depois ficava ensaiando em casa, né? Na época não tinha vídeos assim no YouTube, não tinha nem YouTube, né? Mas assim, eu me lembro que eu pegava o dicionário e ficava lendo as palavras, tentando pronunciar em casa. Então eu sempre gostei muito na escola, depois no ensino médio também. E aí foi uma paixão, assim, né? Aí eu fui para a área da saúde, eu fiz enfermagem, mas não deu certo, assim, muito bonita a profissão e tudo, mas para mim não tava rolando. Não dava. E aí eu resgatei esse sonho, né? Daí eu fui estudar, fiz letras, português e inglês e comecei a lecionar e sou assim, completamente apaixonada. É isso aí. Você chegou a dar aula pras bonecas, pros cachorros também, assim? Minha irmã fez muito isso, viu? Tinha os amigos imaginários, né? Mas eu tinha os amigos imaginários, dava aula ali, escrevia, nossa. E eu me lembro que tinha música, né, a professora, no ensino médio já, né, ela passava letra de música e ficava ouvindo, ficava escutando a música, escrevia, tentava cantar junto.
qual que é a sua visão quanto à importância de estudar inglês, né? É muito importante, né? O inglês sempre foi, assim, uma ferramenta que abre as portas, né? Para você como profissional, pessoalmente e até espiritualmente, né? Verdade. Abre a porta assim mesmo para você conectar com o mundo todo. O mundo todo fala inglês, assim, então se você procurar um trabalho, de repente, né, comércio exterior ou nem isso, né? Só para você ficar em contato com as pessoas fora aqui da nossa língua portuguesa, né? Então é muito válido aí, é para tudo. Eu morei na África, né? Então eu fiz muitos amigos assim que ficaram pra vida mesmo e que eles não falam português, né? E aí o inglês, né? É a nossa conexão aí. E eu acredito também que alguns anos atrás o inglês era como se fosse uma outra opção de língua, né? Mas eu tenho percebido que hoje não é nem opção, é obrigação. Um profissional assim, ele tem que saber falar inglês, né? Não é nenhuma... Acho que o mercado não está nem dando como opção, eles estão dando como obrigação, no mínimo, falar o seu idioma materno e falar o inglês também, né? Para quem não sabe, a gente estudou junto na África, né? A gente fez escola de inglês em janeiro de 2018. Assim, na sua opinião, qual que você mais percebeu de diferença de aprender inglês no Brasil e estando num contexto inglês, né? Olha, teve várias diferenças, né? Vários pontos, mas vou contar aqui, assim que eu pisei lá na África do Sul, né? A gente faz ali a imigração São 3, né? A África do Sul tem 3... Como chama? Capitais, né? Capitais, Joanesburgo, Pretória e África e Cidade do Cabo. Isso. Uhum. E eu cheguei ali na imigração, tinha até 2 brasileiros ali na minha frente, que eles iam passar um ano lá estudando numa universidade. E aí eles já tinham ido, eu falei, é tranquilo, a imigração e tal. Ele nem pergunta, geralmente nem pergunta muita coisa e tranquilo. Aí eu cheguei, né, chegou minha vez, entreguei ali o passaporte e aí ele falou alguma coisa e eu não entendi. Aí eu falei, sorry? Ele repetiu. E eu com o olho desse tamanho, 5 horas da manhã. Imagina. Gente do céu. Daí eu falei, de novo, não entendi. I'm sorry. Aí ele repetiu pela 3ª vez e eu até hoje não sei o que ele me disse. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendi absolutamente nada desse comecinho que ele falou. Aí depois ele falou o que eu ia fazer e quanto tempo eu ia ficar. Aí eu entendi. Mas depois, né, conhecendo um pouquinho ali da Cidade do Cabo, eu acredito que ele não tenha nem falado inglês. Porque ali na África do Sul tem 11 idiomas, que é oficial, não é nem dialeto, né? É o idioma mesmo. E aí, provavelmente, ele deve ter falado algum desses aí, ou eu não entendi mesmo, né? Eu tive uma experiência semelhante também quando eu cheguei na imigração, que a mulher, ela perguntou se ia ser voluntária. Só que ela falou de uma forma, aí eu só concordei, né? Aí eu falei que ia dar uma igreja, então... Aí tá, beleza, passei adiante. Foi uma coisa que até assustou um pouco assim a mim, esse sotaque diferente, porque eu aprendi o inglês americano, né, no Brasil. Aí chego lá, o inglês é britânico com aquele sotaque carregado, né, dos africanos. Aí eu falei, meu Deus. O inglês também pra mim, ele é muito linkado ao sonho, né, aos sonhos que eu tenho de vida assim. E a ida para lá foi um sonho. Como eu disse, eu fui para lá para servir e ser estagiário da Hillsong Church. Eu tinha isso em mente e anos antes eu estava pensando, poxa, eu quero um dia ir nessa igreja para aprender e tudo mais. Só que eles falam inglês, né? Então, tipo assim, o mínimo que eu tenho que fazer é aprender inglês. Se eu não souber inglês, eu não consigo realizar esse sonho. Então, assim, eu com o sonho em mente, anos antes, eu tomei essa atitude de entrar numa escola de inglês no Brasil, porque o inglês estava linkado, estava vinculado com um sonho meu. E aí acabou que aprendendo inglês, isso proporcionou a realizar sonhos, e fora as outras coisas, né? Porque fiz amizades, e aí depois fiz amigos lá, e aí esses amigos vieram para o Brasil, e aí fizemos esse network aí, essa grande teia de Deus. E aí aqui proporcionamos que eles conversassem com outras pessoas, né? Fiz esse intermédio e tal.
Então, assim, o inglês realmente ele não só abre portas profissionais, como você disse, né? Como portas pessoais e portas relacionais, emocionais e espirituais, né? É verdade. É um combo, né? E É um foi um combo. sonho mesmo realizado. Como você mencionou aí, né? Eu caminhei por um sonho, né? Um período que eu caminhei. Eu literalmente falei, nossa, eu estou dentro do meu sonho, vivendo esse sonho. E foi um presente, assim, todos os dias que eu passei ali foram, assim, maravilhosos, todos os dias, né? Cada pessoa que eu conheci, cada situação que eu vivi, foi um presente mesmo, que eu guardo com muito carinho, muito cuidado. Aprendi muito, fiz amizades, né? E pra vida toda. Normalmente, no Brasil, aqui, né, tem algumas escolas específicas que ensinam inglês britânico, mas a maioria das pessoas, pelo menos as quais eu conheço, elas optam por inglês americano e é a maioria das escolas, né, pelo menos o idioma que tem, é o inglês americano que a gente aprende. E aí chegamos lá em inglês britânico e um sotaque diferente, né? Depois ficou mais suave no nosso ouvido, assim, a gente já pegou o ritmo, né? Mas no começo era muito diferente mesmo, então deu esse impacto, né? Mas é interessante porque é, né, um aprendizado ali também que não existe só uma forma de inglês, não somente americano e o inglês britânico, né? Todo mundo tem o inglês com seu próprio sotaque, essa é a realidade, né? Nós encontramos lá, já falando das pessoas, né, dos amigos, colegas que nós fizemos, nós encontramos com gente da Itália, os árabes, tinha muito árabe lá. Tinha Nigéria, tinha uma menina da Nigéria que dividiu o quarto comigo. Depois chegou outra da Alemanha. Então, assim, é um inglês com o sotaque do país ali, propriamente dito, né? Isso é bem interessante mesmo. E o brasileiro, né, que tem em todo lugar, igual mosquito, né? Igual, o brasileiro ali, né? E que fala aquele inglês próprio, né? O sul-africano, ele fala inglês e ele acho que todo mundo ali fala 2 idiomas fluentemente. Tem o inglês e tem a língua dele ali, né? Que ele, dependendo da região, ele já desenvolve. Então, é um inglês, assim, vamos dizer, até mais fácil de compreender, né? No começo a gente ficou assim, nossa, diferente, mas até mais fácil de compreender porque parece um brasileiro falando inglês, muitas vezes. Tem aquele sotaque, tem, né? Fazer um parênteses aqui sobre o Xhosa, esse idioma. Acho que o terceiro idioma mais falado lá, né? Primeiro o inglês, depois o africano e do Xhosa. Quando eu voltei no Brasil, eu assisti o Rei Leão. E eu cresci ouvindo Rei Leão, né? Assim, todo dia, era sistematicamente parte da minha vida na infância, assistir Rei Leão com a minha irmã. E aí, a abertura, eu não entendia nada, né? Não sabia se era inglês, não sabia que idioma é. E quando eu voltei pro Brasil, eu vi que era Xhosa, que eu ouvi o estalo. Aí eu falei, caraca, isso aí é Xhosa, velho. Identificou, nossa, eu vou até assistir. No início da música, sim, tem aquele estalo lá que eles fazem lá. O que mais chamou atenção quanto às palavras lá. Pra mim, eu acho que foi a primeira que eu percebi que era diferente, era water. Lá eles falam water, enquanto eu tinha aprendido water, né, que é água em inglês. E fora outro, né, tipo I think, eles falam muito I think em vez de I think. Muito. Então, assim, eles usam também o sorry, Sorry. né? Sorry. A gente aprende sorry, eles falam sorry, bem assim mesmo. E eu me lembro uma situação de um professor que, assim, no curso nós tínhamos uma variedade de professores, né, para não acostumar só com um, então trocava toda semana. E aí, se eu não me engano, foi o último professor, Sebastian, o nome dele, e aí ele estava explicando sobre os tempos verbais ali, e aí uma hora ele falou past, de passado, né? Yeah. E só brasileiros ali na sala, né? Acho que tinha uns 2, tinha um angolano, né? Que era o senhor lá, e tinha mais um. E nós falamos, tá, past. E aí ele fez uma cara assim de, não, past, né? Porque, assim, são patriotas e tal, sei lá, né?
com o sotaque deles e ele estava ensinando post pra gente, né? Eu acho que o pessoal talvez que nunca tenha observado o inglês africano, uma dica é assistir o filme Pantera Negra. Tem né, os outros super-heróis, né? Eles falam o inglês americano, mas quando o Pantera Negra vai falar, é o inglês africano. E aí na hora que ele falou, eu assisti depois que voltei. Quando ele falou, eu falei, caraca, isso aí é inglês africano, isso aí eu entendi, hein? Obrigado. Já identificou, olha, vou anotar aqui as 2 dicas de filme, Pantera Negra e Rei Leão. I am king of Wakanda. And it is my responsibility to make sure our people are safe and that vibranium does not fall into the hands of a person like you. Son, we have entertained the charlatan for too long. Reject his request. Tanto é que é muito importante, né? Se você aprender antes e viajar, vai ser muito proveitoso para você, né? Mas o inglês fora te proporciona uma experiência de vida, né? Você soluciona situações que muitas vezes aqui você não teria que enfrentar ou solucionar, né? Porque lá é você e é sua mente, você tem que virar a chave, né? Não tem o português para você correr, porque é confortável, né? Igual nós estávamos ali, tinha um grupo, conhecemos todo mundo ali na mesma viagem, né? Na escola e tudo. Mas lembra, Marcos, que a gente combinou de conversar em inglês, porque tinha... Só fala inglês. Só inglês. Aí nós fizemos um grupo no WhatsApp e tinha o árabe. Aí, de repente, a gente... onde nós vamos em português? Aí ele colocava only in English. Então acabou ajudando assim também pra gente forçar a nossa mente, né? Porque é automático. Você ouve um brasileiro, é um conforto que te dá, é um apoio, mas como a intenção é sair da zona de conforto e confrontar mesmo com o idioma, né? Pra aprender, você até sonha depois, né? A mente fica ali trabalhando. Eu acho que é sempre bom a pessoa que vai fazer o intercâmbio levar em conta isso, assim. O brasileiro você vai encontrar em qualquer lugar, não tem jeito, né? E provavelmente você vai encontrar um brasileiro onde você for fazer curso de inglês e tal. E aí entra num acordo, tipo assim, velho, nós estamos aqui para aprender inglês. Você concorda? Vamos tentar ao máximo não falar português. Eu sei que vai ser difícil e vai ter algumas horas que não vai ter que ser no português mesmo, né? Mas assim, fazer o esforço de falar inglês, porque a gente vai estar ali para poder aprender o idioma. E eu acho que foi muito bom o fato de termos no nosso grupo pessoas de outros países, porque realmente o que conectava nós com as outras pessoas, né, de outros idiomas era o inglês. Então não tinha escapatória. Uma coisa que me fez crescer demais foi a imersão na cultura, né? Não somente a cultura do país africana, né, com as coisas deles, mas a inserção no contexto onde tudo é inglês, né? E fora isso também, sobre o intercâmbio cultural, foi o ambiente que a gente estava ali, de Sea Point, né, que é um bairro muito turístico lá na África, que é na beira do mar. É uma coisa, é bem gringo assim, né? Eu acho que o Sea Point ele tem um aspecto muito legal, porque tem aquela avenida principal, né? As 2 avenidas principais, né? A da Orla e a paralela da Orla, que é muitos turistas e é aquela coisa bem verão, que é pessoal andando de bike, é gente fazendo esporte marítimo. Você vê vários estilos de roupa, de estética diferente. E aí, ao mesmo tempo, é uma união de pessoas para estudar inglês, porque tem aquela rua que tem várias escolas em inglês, né? E aí, esse mês de janeiro, fevereiro, encontra muita gente ali, né? E assim, acaba tendo esse mix de cultura, né? Exatamente. E ali mesmo naquele bairro, né, nesse point nós ficamos, eu me lembro que na avenida mesmo tinha restaurante italiano, tinha uma loja com artigos judaicos. Verdade. Então, assim, tinha muita coisa, japonês, se não me engano. Tinha ali em frente do residencial estudantil, tinha, se não me engano, era coreano. Então, tinha muito
muitos países, muitas pessoas de outros lugares, né? Igual você falou mesmo, do estilo. Então, você sai mesmo do seu mundo, né? Particular ali, da sua forma de vestir e muda a sua visão, né? Para o outro, fala, nossa, de onde será que essa pessoa veio? Como será que é a cultura dele ou dela, né? Então, isso é realmente só para agregar mesmo, para a gente olhar as pessoas também de outra forma, né? Que não existe só a nossa forma de vestir, não existe só a nossa forma de falar, ou de repente comer, né, determinada comida. Eu me lembro dos árabes que estavam ali conosco, né, e eles têm essa cultura deles. Na sexta-feira eles tinham um alimento diferenciado e eles colocavam uma roupa também diferente. Então, assim, é muito enriquecedor. Agora vamos falar de umas coisas mais engraçadas que a gente passou lá, né? Porque não tem como, né? Brasileiro junto e falando inglês, sempre vai ter uns micos, né? Me fala aí, você recorda algum momento de engraçado assim, ou até mesmo de algumas falhas, algumas coisas engraçadas do inglês? Eu me lembro que eu fui nós fomos ver o nascer do sol como é o nome da montanha? Lion's Head. O Marcos não foi, que tava com medo de altura, gente. Mas depois ele chegou aí, né? Depois ele foi. E quase morri de medo e me arrependi, mas foi uma experiência muito legal, porque é muito alto, né? Muito alto, muito. Aí nós fomos de madrugada, 3 horas, 4, né? Que tem que fazer uma boa caminhada, mas lindo, o sol nascendo lá. Nossa, maravilhoso o cenário. E eu me lembro que eu pensei alto em inglês e tinha assim, eu encontrei uma pedra, né? Fiquei ali contemplando, esperando. Já tava começando o céu ficar claro, né? Aquela cor maravilhosa do sol nascendo. E aí chegou, se não me engano, tinham 3 pessoas. Eles sentaram bem na minha frente. Eu tava assim, uma cadeira cativa ali pra ver todo o cenário, assistir o espetáculo. E eles sentaram na minha frente. E eu não me lembro o que eu falei, mas eu pensei, na verdade, alguma coisa assim, sai da frente, uma coisa assim. E ele ouviu e falou, sorry. E as pessoas que eu convivi depois, né, durante o ano, muitos deles me ajudaram, né? Eles perceberam a minha dificuldade e também perceberam o meu desejo de aprender. Eles me ajudavam muito a pronunciar de forma correta o inglês, né? Às vezes também eles viam que eu não estava falando certo, eles me corrigiam. Eu pedi isso a eles, né? Por favor, me corrija aí, porque eu quero e estou aqui para aprender, né? É uma coisa que eu não aprendi aqui na escola. Quando você não entende o que a pessoa fala, você fala, excuse me, oh sorry, né? Só que lá eu falava, what? Nesse contexto, dá uma impressão de um pouco grosseiro, né? Tipo assim, o quê? Tipo, o que você está falando, né? Uma coisa até meio agressiva, né? Eu acho que um dos maiores erros do brasileiro, não sei, outros países, tentar falar inglês na tradução ao pé da letra do português, né? Muitas vezes a gente fica, tô com vergonha, né, de falar, eu vou errar. Mas esse é o caminho, né? É o caminho mesmo, cometendo erros, mas tente falar o que você junte ali as palavras, né, o que você conseguir, e depois vai fluir com certeza, suavemente, você vai conseguir falar, mas não tenha vergonha, né, de se expor. Às vezes não, vou errar, eu quero falar tudo certinho. No começo vai cometer vários erros mesmo, mas o importante é falar, né? Mas o meu sotaque, e vivendo lá esse período, a gente viu muito bem, né, que o sotaque tem vários sotaques, então assim, o meu sotaque vai ser o sotaque da língua portuguesa, falando inglês, né? Claro que dá para dar uma melhorada, uma ajustada assim nas palavras, mas cada um tem a sua própria forma de falar. O importante é se fazer entender, né? Ser entendido, comunicar. Eu acho que esse aí tá a beleza do idioma, né? Aprender a comunicar e ser entendido. O pessoal que tá ouvindo, pra eles não ficarem assim, mas eu não falo inglês, eu não sei nada. É uma experiência nossa, assim, tem que vencer o medo, primeira coisa. Eu também era no início, assim, muito, muito medroso de falar e com medo de errar, mas assim, é inevitável, a gente vai falar errado no início, assim, a gente vai conjugar o presente com o passado e com o futuro no mesmo tempo, na mesma frase, mas a grande chave, assim, para vencer, para conseguir falar com mais fluidez é vencer o medo de falar e falar, se virar,
usa o que você tem ali. Se você tem uma quantidade X de palavras, usa aquilo ali, e aí com a junção de uma palavra com a outra, a pessoa que está ouvindo vai conseguir entender. Uma coisa muito importante também que eu uso é tentar comunicar de forma... comunicação corporal, né? Às vezes usando gesto, às vezes usando expressões faciais, apontando a objeto de que eu estou falando, assim como a gente tenta falar, né? Os gringos também, eles tentam entender a gente, né? Eles pegam umas palavras soltas, né, da nossa frase e no final das contas ele interpreta de uma forma e entende a gente, né? Porque é assim que uma hora a chave vira e quando a gente menos espera, a gente está desembolando o inglês. É muito interessante mesmo isso que você falou aí, né? E tem que se expor, tem que errar para aprender, e aí é o caminho, o começo do caminho. Uma coisa que me lembrou também é sobre esse lance dessa chave que vira, né, depois de um tempo que você está praticando inglês. Eu lembro de uma cena muito nítida, assim, muito viva na minha mente. Um dia eu estava no escritório onde eu trabalhava lá, e aí começou a tocar a música do Titanic. Aí na hora, eu sempre tinha ouvido antes a música do Titanic, né, no filme e tal, mas na hora que tocou lá no escritório, eu entendi a letra toda. Eu falei, cara, eu tô entendendo inglês, velho, que doido, hein? Só que eu não cantei, né, porque eu não sou cantor, né? Mas isso é muito legal, né? Quando acontece esse momento, você fala, uau, é isso, né? Fez sentido. E as coisas têm que fazer sentido na nossa vida, né? Em todos os aspectos. Mas quando isso faz sentido, fala, nossa, eu entendi. Sem precisar traduzir, sem precisar de um dicionário, né? Eu entendi porque eu agora sei. Essas palavras eu já tenho a percepção delas, né? E você falou da música do Titanic. Eu me lembro que uma professora, já no ensino médio, né? Estudei em escola pública. Então, em inglês era bem assim... precário, mas ela sempre incentivava, era uma excelente professora, e ela sempre incentivava a não parar por ali na sala de aula. Ela pesquise na casa de vocês, veja o que vocês gostam. Então, toda semana ela passava uma música pra gente. E eu me lembro que, bem no auge do Titanic, né? Ela passou toda a letra e nós cantamos juntos ali, e sem traduzir. Ela falou, olha, eu vou passar para vocês a letra, cantem, porque o filme já estava ali no seu momento ali tudo, e tente cantar junto, e depois tente associar as palavras, né? Então também a música do Titanic foi um marco ali na... Ah, eu acho que você devia cantar. Canta aí pra nós então, Titanic. Também não sou cantora. No segundo semestre eu fiquei, assim, 100% livre. Não falando 100% bem, mas assim, falando com mais segurança, falando com mais paz, assim. E eu ouvia inglês e ele vinha ao meu ouvido já de forma mais natural. Não tinha aquele processo tão longo de ouvir, traduzir para o português, né? E aí, para responder, você tinha que pensar a resposta em português, traduzir para o inglês e comunicar. Era um processo, assim, burocrático, né? O que é interessante compartilhar para as pessoas que desejam fazer o intercâmbio, assim, coisas importantes na hora de planejar o seu intercâmbio, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a escola, né? Uma escola bem renomada ou às vezes até boa avaliada, né? No meu caso, assim, a gente fez a mesma escola, mas eu conheci ela através da indicação de uma pessoa que já havia ido para a África e estudou nessa escola. E aí acabou que ela me indicou para um intermediário, né? Um brasileiro que fazia o intermédio entre a escola e os brasileiros. E aí eu fiz a minha inscrição lá e foi uma ótima escolha, uma ótima escola. A escola que a gente estudou lá, né? Eu não tive indicação, na verdade, assim, de alguém conhecido ou próximo, mas eu pesquisei e aí eu fui vendo ali, né? Eu entrei num grupo no Facebook falando dos bairros, do acesso, né? Então eu escolhi a escola também pela localização e porque seria mais fácil, era só atravessar a rua e não precisaria pegar nenhuma condução, atravessava a rua, estava na escola e no lugar que eu fiquei, né, hospedada. Então foi muito prático isso e eu não me arrependo em nada. Foi uma escola boa, um lugar maravilhoso, paisagem linda. Na rua de trás, assim, era o mar, o sol se punha naquele oceano maravilhoso.
Lindo, lindo, assim, foi uma ótima escolha mesmo. Então, assim, escolha bem, primeiramente, faça, né, uma reserva financeira enquanto você está ali guardando o seu dinheiro, estude o máximo que você conseguir antes, previamente, que vai ajudar bastante. Chega lá pelo menos com o básico, pelo menos com o good morning. Isso, se você tiver uma base ali, já tá ótimo para você engrenar. Agora, se você tiver pouco tempo, então estude o quanto mais aqui, né, antes de viajar, porque isso vai otimizar o seu tempo lá. Verdade. Né? E escolha o país, porque assim, dentro da sala de aula a gente aprende, eu aprendi também, né, agreguei coisas novas, mas a prática, vamos dizer assim, é na rua, é lá fora, resolvendo situações no supermercado, conversando com as pessoas, comprando alguma coisa. Esse é o maior treinamento que você pode ter, é na rua, né? Conversando, é na interação ali mesmo, é fora da sala de aula, que você aprende mais, que as coisas fazem sentido, muito, muito gratificante ali, você conversar e resolver uma situação. Fora da sala de aula. Então é importante você escolher o país que você quer passar um tempo ali, né? Se você gosta de frio, se você gosta de calor, escolha o clima também. Eu sou apaixonada pela natureza, então assim, a África do Sul não deixou nada a desejar, assim, surpreendeu minhas expectativas mesmo, as pessoas e tudo mais. Então tem vários países aí de língua inglesa, aí você escolhe e vai, coloca o seu sonho aí na reta, né? Eu demorei até um pouco. Eu me lembro que sempre, né, a África do Sul estava sempre nos meus planos, mas aí, né, acontece uma coisa ou outra, eu vou deixando esse sonho de lado e fui priorizando outras coisas. E aí, quando chegou muito claro assim, eu falei, gente, preciso realizar esse sonho, e Deus foi me mostrando que seria possível. E aí eu me planejei muito, em pouco tempo, foram 6 meses, assim, eu comprei a passagem em agosto para dia 31 de dezembro. Então foi um período curto, né? Então tava com o dinheiro ali bem contado, mas até sobrou, né? Deu tudo certinho, mas né, foi assim, algo que eu fiz assim, meio que não foi de última hora, foi um planejamento de 6 meses, mas era um sonho antigo, então eu não digo que foi tão de última hora assim, já estava tudo esquematizado na minha mente, né? Mas se você puder planejar financeiramente antes, isso também vai te deixar mais tranquilo, assim. E se você puder viajar com tudo, né, já quitei tudo, tá tudo pago, com certeza vai ser mais tranquilo se você já tiver uma autonomia financeira. Mas não deixe seu sonho para depois, é uma experiência maravilhosa, é uma experiência de vida, tanto pessoal, profissional e espiritual. Eu tive uma experiência espiritual maravilhosa lá, né, de conhecer pessoas, de Deus ter se revelado assim, né? Deus conosco é muito amplo, mas assim, eu vi Deus comigo, né? Em todas as situações, deixei de lado o medo e fui valente, em nome de Jesus, né? Foi muito bom, foi muito, muito gostoso mesmo. Eu tenho muito carinho por aquele lugar e por tudo que eu vivi. Sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi lá. Então, assim, faça o seu plano, arruma sua mala e vai sem medo, que Deus tem grandes coisas reservadas aí para você. E aí você volta com o seu inglês melhor, né? Eu digo que o inglês talvez pode ser até um secundário ali, porque as experiências, né, para sua vida, elas são infinitamente ali maiores, né? É isso, muito bom, foi muito bom compartilhar. A África do Sul, eu ainda quero voltar para lá, foi um lugar realmente. Aí eu vou voltar só para passear ou fazer as coisas que não consegui por questão do tempo, também corrido, e voltar lá, de repente, com minha família. Um lugar muito lindo, muito gostoso, que eu guardo no coração e amo compartilhar a experiência que tive lá. Eu sou suspeito de falar, né, porque por ter vivido um ano lá e ter criado, assim, laços de amizade e com muitas pessoas, né, por ter morado na casa também de uma família africana, né. Então, assim, a África, para mim, ela tem uma ligação muito forte, emocional, espiritual. Foi um divisor de água mesmo na minha vida, assim, essa experiência de um ano, né? Então, teria que fazer um outro papo, outro podcast só para falar da África, né? Verdade. Tem muito assunto aí. Se passou um ano, então tem mais coisa ainda para compartilhar com a gente. Querendo te agradecer aí por participar desse segundo episódio aqui.
Espero que você tenha gostado aí, você que é uma ouvinte de podcast também, assim como eu, e espero também que as pessoas tenham gostado e também tenham despertado para isso, né? Assim, tenham sido encorajadas a dar esse passo de fé e de crescimento também na vida pessoal e profissional e tudo mais de cada um, né? Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada em participar e muito grata em compartilhar essa experiência maravilhosa. E com certeza espero ter inspirado as pessoas aí que têm esse sonho, né? É possível, planeje e vai sem medo, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência da sua vida, muito boa. E como é que faz para as pessoas te encontrar aí nas redes sociais? Como é que é aí? Como faz para te encontrar? É Sirlene.Damasio. Tem o Instagram, Facebook também. Sirlene com C, Damasio com S. É isso aí. Bom, é isso, gente. Valeu. Acho que a gente pode despedir em inglês, né? Thank you very much. Oh, great. Thank you. Have a nice day. It's a pleasure to join here. É isso. E agora eu quero ler alguns comentários que a gente recebeu sobre esse assunto. O primeiro foi da Gabriela Zaia, que ela perguntou sobre como se organizar para fazer intercâmbio. E basicamente os passos que eu segui foram esses, né? Primeiro, definir o tempo de curso. Na maioria das escolas de intercâmbio tem cursos de 2 semanas, de 1 mês, 3 meses e mais. O segundo é escolher o destino, né, o país. O terceiro, levantar o custo total da viagem, se organizar financeiramente para isso, né? Se você não tem, procurar ver como que faz, onde fazer o seu passaporte. Dependendo do país, ver se há necessidade de visto. No caso da África, a partir de 3 meses você precisa de um visto. Fora isso, não precisa de visto. Sétimo, escolher a data de ida e volta, né? Você ter em mente já isso. Comprar passagem, né? Lógico. Escolher a escola e a hospedagem. Muitas escolas, elas oferecem um pacote já fechado de acomodação, né? Outra coisa é definir a forma de dinheiro que você vai levar. Você vai levar o real e trocar lá, você vai trocar aqui já o dinheiro e vai levar a moeda do país, ou você vai levar dólar e chega lá e vai trocar pela moeda local, ou também tem a opção do cartão de crédito, e também algumas empresas de cartão, elas fazem um cartão específico para viagens, como por exemplo o Visa Travel Money. Outra coisa é pesquisar sobre pontos turísticos, né, com antecedência e montar o seu cronograma diário lá de passeios, rolê e tudo mais. Pesquisar sobre o clima do local, né, de acordo com a estação do ano que você vai, isso é muito importante. Se você vai para um lugar muito frio durante o inverno, às vezes é interessante você comprar algumas peças aqui de roupa antes de ir, mas normalmente nesses países que o frio já faz parte da rotina, as roupas são mais baratas, são mais estilosas e tal, então seria legal você comprar algumas coisas aqui para pelo menos chegar lá e quando chegar lá ir nas lojas e comprar coisa de verdade, né? E outra coisa muito importante é você deixar os seus documentos autenticados com alguma pessoa assim de confiança aqui no Brasil, né, durante o período da viagem. E além de digitalizar eles, né? Tornar eles acessível de forma mais rápida para você, né? Ou em algum aplicativo de nuvem, né? Principalmente o passaporte. A Ana Beatriz também mandou uma mensagem e perguntou como você lidou com a saudade de casa, da família. E a Camila Freire também perguntou sobre os desafios com a alimentação, uma comida diferente. Então, sobre essas perguntas, eu vou responder em breve, num episódio onde eu vou compartilhar sobre como é morar em um outro país. Fechou? É isso. Se você gostou, compartilhe aí com a sua galera. E não se esqueça de se inscrever, assinar e avaliar o nosso canal, beleza? E eu quero fazer uma correção que no podcast passado eu falei que você poderia nos encontrar no Deezer, que é uma plataforma de streaming de áudio. O Deezer realmente ele publica podcast, só que o nosso podcast, Enquanto Estou no Mundo, ele não está no Deezer. Você pode encontrar o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Casts e Rádio Public. Eu não sei nas outras plataformas, mas no Spotify você pode ouvir o podcast gratuitamente, você não precisa ter conta premium para ouvir. E o mesmo serve para o Apple Podcast, se você tem aparelho da Apple. E eu vou ficando por aqui. Até o mês que vem no nosso próximo encontro. Tchau!